pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelar, eu sou o Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe a sua opinião, sua impressão, seu comentário. Por favor, apoie, se puder, a TV Revelar através do www.institutorevelare.org.br e, por gentileza, faça uma assinatura solidária na aba /assinatura. Caso você queira, aqui logo abaixo, você encontra o botão membro e nesse aspecto você pode escolher a melhor maneira de nos auxiliar ali segundo a sua escolha. Também peço a você que nos siga nas redes sociais através do @Revelar Instituto, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você pode enviar perguntas, sugestões, críticas e elogios pelo faleconosco@institutorevelare.org.br, além dos comentários aqui logo abaixo, após a descrição do vídeo, bem como interagir com esse vídeo no chat na sua estreia. Antes de convidar o Laurinho para chegar por aqui, eu quero avisar você que esse vídeo é gravado e que nós estamos começando o programa Dialetizando Reflexões sobre Doutrina Espírita, o qual será primeiramente transmitido para os nossos assinantes e em seguida nós faremos a estreia para todos os inscritos do canal. Então, se você quer receber vídeo inédito aí nosso, por favor, venha, faça uma assinatura solidária. O nosso tema de hoje é arrependimento e expiação segundo o Espiritismo. Trago o Lauro Rodrigues para dizer, ora, arrependimento e expiação segundo o Espiritismo, quer dizer que tem diferença? Diferença sobre o quê, com o quê, como? Então trago o Lauro para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e também deixar aqui sua mensagem inicial de saudação. Beto, obrigado. Olá, pessoal, muito bom estar aqui nesse vídeo, fazendo parte aqui desse estudo. Beto, arrependimento e expiação. Kardec, quando ele entabula diálogo com aqueles combatentes do Espiritismo, na obra que é Espiritismo, ele vai falar justamente disso, que o Espiritismo ele não refuta a ideia de céu, de inferno, mas ele explica de uma forma racional. Que não há castigo, que não há recompensa. Ele esclarece. Os dogmas que são dogmas da igreja é da igreja. O Espiritismo vem explicar para nós o que é arrependimento. O que é expiação? Será que nós compreendemos de expiação no movimento espírita no Brasil, não sei no mundo, está realmente coerente com as obras do postulado espírita? São perguntas que nós vamos tentar conversar aqui, né, Beto? Trazendo informações e buscando na memória aqui, claro, dentro das possibilidades, algumas passagens nas obras de Kardec, que Kardec, tem gente que não gosta de usar muito esse nome ressignificar, não, mas ele ressignificou. Por exemplo, purgatório. Ele diz lá para o padre, ele fala assim, não, o Espiritismo não está falando que não existe purgatório. Purgatório é aqui na Terra. Não é um lugar como vocês estão pensando, é aqui mesmo. O Espírito vem aqui para poder purgar, depurar das suas imperfeições. Então, quer dizer, ele trata o assunto. Beto? Não, e inclusive, só para fazer o adendo, né? Além de ele esclarecer lá o que é o Espiritismo, no resuminho, depois ele vai abrir capítulos na obra O Céu e o Inferno a esse respeito, sobre tudo que você acabou de dizer também, né, Laura? Exatamente, Beto, exatamente. Então, quer dizer, o que nós vamos conversar aqui hoje? Trazer, dentro das obras, uma ideia mais próxima do que nós precisamos entender por expiação, por arrependimento, por reparação. Será que o espírito que errou numa vida passada, ele agora tem que reencarnar, para sofrer as mesmas coisas que ele causou em outrem, numa existência passada? Será que é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar? Será que é isso que esse Deus, que é infinitamente bom e justo, a inteligência suprema, nos reservou?
Então, acho que vale a pena a gente bater um papo. Beto, falei demais. Passo para você. Falou demais de jeito nenhum, Lauro. Falou só coisa boa, só coisa pertinente. Eu acho isso de extrema importância. Quero já, desde logo, né, fazer aqui o nosso compartilhamento e trazer aí para nosso encontro um conjunto de slides que a gente mencionou o que é o Espiritismo, mencionou o céu e o inferno, mas nós vamos trabalhar com essa ideia em um livro dos Espíritos, principalmente a sua segunda edição, que foi mais enriquecida, e, portanto, o nosso tema, especificamente, é expiação e arrependimento segundo o Espiritismo, ou arrependimento e expiação segundo o Espiritismo. Então, esse aí é o nosso intento, nós vamos tratar disso. Quando a gente vai examinar, né, Laurinho, os textos, a gente vai, então, encontrar no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, de Allan Kardec, e aqui, obviamente, ele estará em acordo com o ensino dos Espíritos, nada tendo sido deduzido dos seus preconceitos, dos seus conceitos prévios, muita coisa que ele nem concordava, e outras questões, claro, atinentes ao próprio espiritualismo racional, a visão que se tinha desses, vamos chamar aqui de institutos, né, só para que a gente se encaixe aqui, compreendidos de modo diferente das religiões ancestrais. Então, de fato, quando nós criamos uma nova palavra, vai dizer Kardec, Laura, é o neologismo, porque ele, então, criou palavras novas para significar coisas novas. Mas expiação já era algo que se compreendia, que se havia obras dedicadas a esse estudo. O que o Espiritismo vem fazer? Esclarecer. Ele vem tirar todos aqueles entraves à explicação do que seja expiação, vem de fato trazer uma ampliação do seu significado. Porque expiar, expurgar, é você se livrar de algo. E a questão é o como isso acontece. Então o problema ali nem está nas palavras. É preciso nós nos entendermos quanto a elas. E é o que nós tentaremos fazer nesse encontro. Então, Lauro, lá Penas e Gozos Futuros, nós vamos ter ali, no item 6, expiação e arrependimento. E aí, o primeiro item aí é o arrependimento, que está lá na questão 990, e esse enunciado nós resumimos da seguinte maneira: quando é que o espírito se arrepende? Em vida ou depois de morto? Então, pessoal, é importante que a gente tenha em mente que antes da gente falar sobre expiação, antes da gente falar sobre o próprio arrependimento, nós temos que primeiramente, verificar qual o patrimônio intelectual que o espírito possui. Nós vamos chegar aqui a essa conclusão logo em seguida. Os espíritos vão responder a Allan Kardec, e aí a gente definiu da seguinte maneira, porque não está escrito lá, em regra. Não, mas está escrito isso lá. No estado espiritual, depois da morte. De fato, o espírito amplia os seus sentidos, suas percepções, e chegando ao mundo espiritual, logo após, Lauro,
ele ter passado por aquele período que para cada um vai ser de uma determinada maneira, da perturbação, então ele vai tomar posse e vai ficar consciente à medida que ele tenha certa elevação e o conhecimento, então ele fica consciente de acordo com o conhecimento que ele possui e que é a elevação moral que ele enverga. Então tem uma questão de escala espírita e tem uma questão de patrimônio adquirido, de conhecimento adquirido. Então a regra é que quando o espírito chega no mundo espiritual, ali então ele vai fazer um inventário. Até o Paulo, Laurim, falava isso, né? Depois da morte vem o juízo, né? Então, alguns até dizem assim, olha, mas ele está dizendo lá que ao homem só é dado morrer uma única vez. O Paulo não errou não, gente. Ao homem, que é um corpo físico, um ser humano, um antropos, Adamá, é dado morrer uma única vez, porque depois que morre, volta para a terra, volta ao pó. E o espírito? Princípio espírita. A alma existe e sobrevive após a morte. Ela é eterna. E, nesse sentido, passa em inventário, faz-se juízo, raciocina, pensa sobre tudo o que aconteceu. Então, em regra, o espírito vai ter as condições propícias para o arrependimento depois da morte, Lauro Rodrigues. Beto, e é interessante a gente, né, ressaltar. Bom, eles vão dizer o seguinte, até quero usar a fala da Tânia, que o espírito desencarnado, as suas faculdades se ampliam. Agora, pegando essa fala, que isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, conforme o seu estado de evolução, é claro que vai se ampliar de acordo com isso. Mas, agora, à medida em que ele vai deixando para trás aqueles despojos, ou seja, saiu daquele estado de perturbação, está agora começando a recobrar algumas das suas faculdades, de acordo com esse progresso, Beto, pessoal, o espírito começa, aí vê o arrependimento, então ele começa a meditar sobre o ato cometido aqui na Terra. Aqui na Terra, ele muitas das vezes, por estar envolvido na matéria, reencarnado, ele não percebe. Ele às vezes até sente uma ausência, uma dor, qualquer coisa, mas ele não sabe o que é. Como espírito, não, ele já não tem o corpo físico, logo ele percebe que aquilo que ele fez não foi bom. Aí é o arrependimento. E à medida que isso, ele vai tomando consciência cada vez mais em suas reencarnações em que ele vai repetindo o ato, ou seja, cada vez mais ele entende que aquele arrependimento não é bom, ele começa a compreender também que é ele, somente ele, o culpado pelo sofrimento. Mas enquanto ele não chega nesse arrependimento sincero, o que é arrependimento sincero? Ele tem plena consciência de que aquele sofrimento, aquele arrependimento, tudo se deriva dele mesmo. Aí ele está pronto para começar a trabalhar mais efetivo para mudar isso. Beto? Sim, Laurim, vamos prosseguir então para o próximo slide. Se a regra é que ele vai se arrepender no estado espiritual, a questão que nós vamos aqui verificar é se há alguma exceção. Então, a regra é que ele vá se arrepender no estado espiritual, mas há uma exceção. Pode haver o arrependimento em vida. Ora, o estado espiritual, depois da morte, ok? É a regra. Exceção, ele pode se arrepender em vida. Então, vamos examinar um pouco mais essas questões. Quais são os espíritos que se arrependem em vida? São aqueles que compreendem bem a diferença entre o bem e o mal. Então, é preciso, sem dúvida alguma, ter em mente que foi trabalhado o bem e o mal em O Livro dos Espíritos, Laura. A conduta moral foi trabalhada em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz a definição de moral para o Espiritismo. Então, eu não posso me filiar à tese de teoria moral estabelecida nas religiões ancestrais, porque o Espiritismo
esclareceu com tranquilidade, com muita transparência, objetividade, qual é a diferença entre bem e o mal. E que está, de fato, no fazer o bem, pelo bem, para todos, desinteressadamente. Quem se conduz dessa maneira está de acordo com a moral espírita, que é a boa conduta. Ou seja, o que é a moral? Regra da boa conduta. Vamos, então, obviamente, trazer na questão 630, que é após essa que eu mencionei, porque tudo que eu falei, nós estávamos na questão 629. Então, na 630, que vai tratar da lei divina ou natural, está lá no livro 3º, capítulo 1, é perguntado como é que o espírito distingue o bem do mal. Então, não se perca de vista. Nós estamos falando do arrependimento. Então, o arrependimento naturalmente ocorre quando o espírito está já de posse das faculdades espirituais no mundo espiritual, depois da morte. Mas é possível que ele também se arrependa em vida. Porém, é preciso ele ter uma elevação, porque ele precisa ter nele o conhecimento que permita, pela inteligência, pela razão, distinguir o bem do mal. Então é importante compreender o que é a moral. Letra A. A moral, para os espíritos, como eu disse, é a regra da boa conduta. A boa conduta é fazer tudo pelo bem, para o bem de todos, e isso, para os espíritos, é observar a lei de Deus. É isso. Então, não tem que ficar com sofisma, procurando qual é a lei, se é essa lei, explicar a lei e ver a palavra que explica a lei, mas essa lei não se aplica aqui, se aplica lá, inventando modinha. Não. Você precisa compreender os princípios espíritas, saber o que está descrito aqui e entender que para você se bem conduzir perante aos seus pares, aos seus irmãos, aos seres humanos encarnados na Terra, inclusive diante aos espíritos, os desencarnados, fazendo sempre tudo pelo bem. Então, qual que é o seu interesse? É o bem. Esse interesse pode. Esse interesse não é interesse, é desinteresse. Esse você está compreendendo que é um dever. Por quê? Você quer fazer tudo pelo bem. E aí você age para o bem de todos. Então, você está cumprindo uma lei de Deus, que é o dever moral. O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus. O mal é se afastar delas. Então, cumprir a lei de Deus, fazer o bem para os outros desinteressadamente, infringir fazendo o bem para os outros com interesse pessoal ou fazendo mal, né? Ou sendo neutro também, né? Porque isso também tem aqui uma questão para a gente tratar. E nesse capítulo, Laura, os espíritos trazem para nós os meios para se distinguir, para fazer diferença entre o bem e o mal. Então, veja bem, o materialista, ele possui esses meios? Não possui. Ele tem um interesse pessoal, ele vive para ele não acredita em nada, ele não acredita em Deus, e ele nem quer saber, e tem raiva de quem sabe. Então, ele não usa o seu atributo de inteligência para discernir uma coisa da outra. É por isso que um certo cabeludo falou, numa ocasião bastante intrigante, que, Pai, perdoai-vos, que eles são ignorantes. Eles não usam a inteligência para discernir o bem do mal. Eles não creem no Senhor. E eles tampouco querem saber, porque são ignorantes. Não utilizam o atributo da inteligência para discernir o bem do mal. Então, Laura, aqui nós vamos voltar para 991, mas se você quiser fazer seus comentários, fique à vontade. E Beto, só quero colocar aqui, porque muitas pessoas podem até dizer, olha, quem é que não sabe o que é bem e o que é mal? E é fato. Tanto é que um ladrão, ele rouba e corre, porque ele sabe que se a polícia pegar, ele fez algo errado. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma conduta moral em que o espírito, mesmo já estando encarnado, quando ele faz um ato equivocado, ele já sente um arrependimento, um mal-estar. E o que é isso? É um desenvolvimento do espírito.
E ele chega num determinado momento das suas sucessivas encarnações que ele vai compreendendo melhor isso. E eu até vou ficar repetitivo aqui. Quando ele comete um erro menor que seja, para ele, já aqui encarnado, já é um sofrimento. Porque ele fala, poxa, não precisava ter feito isso. Porque ele já tem, mesmo encarnado, sofrendo a influência da matéria, ele, como espírito, ele já traz isso com muito mais evidência. Então, ele já procura reparar isso ainda em vida. Beto? Não, eu queria fazer uma colocação aí para contribuir no seguinte sentido, Laura. O ladrão rouba e corre porque ele sabe que ele faz o mal, mas ele tem prazer em fazer o mal, ele tem uma necessidade daquele mal, ele só sabe resolver as coisas através daquele mal. Então, ele não aceita que ele pode resolver as coisas fazendo bem pelo bem para o bem dos outros. Chega um ponto intermediário, que a gente até vai fazer um vídeo a esse respeito, que é quando a criatura faz o bem interessado. Ele fala assim, não, eu não vou roubar, não, porque se eu fizer o bem aqui, ele volta para mim. Então, nós também temos isso. Por isso que, quando a gente está falando em arrependimento, a gente fala de compreensão. E quando a gente fala de compreensão, é que o espírito abdica da má conduta para fazer a boa conduta, mesmo que essa boa conduta que ele vá praticar, ela não retorne para ele. A lei divina vai demonstrar que todo o bem produz fruto, como o mal também, que seria o axioma da causa e o efeito. O que a gente não consegue explicar é qual é o efeito para quem. Isso a gente não sabe. Mas a gente sabe que toda boa ação vai causar um efeito, né? Pode harmonizar o universo, e toda má ação vai desarmonizar. Agora, que grau, a gente não sabe, não tem como saber. Então, seria essa contribuição que eu queria fazer na sua fala. Muito boa, e acrescenta aqui dizendo assim, o espírito que já adquiriu tamanho grau de consciência sobre essa boa conduta, ele não abre mão do certo. Vamos pegar aqui uma figura de expressão. Imaginem uma pessoa, um pai de família que está vendo seus filhos passando fome. Ele vai fazer qualquer coisa, ele vai pedir, ele vai trabalhar, mesmo no serviço, menos roubar. Porque ele não vai abrir mão daquilo. Mas isso, gente, é para espíritos que chegaram já num estado de consciência maior sobre essa boa conduta. Outros, por pouca coisa, já até tirar a vida do seu semelhante. Beto, passo para você. Laurex, eu queria fazer uma colocação aqui para a gente passar para a segunda parte aqui. Para a gente passar para a segunda parte, a gente tem que lembrar, esse primeiro momento aqui agora, nós falamos do arrependimento e nós falamos de quando é que o espírito se arrepende e quais são as condições para que ele se arrependa. Então, tem dois momentos. Eu estou entendendo, e aí gostaria de te ouvir, que, primeiro, para o espírito, a regra é se arrepender no mundo espiritual, porque lá ele amplia suas faculdades de espírito e aí ele tem condição de ter uma visão do todo mais ampliada. Isso não significa que ele é um espírito que age no bem pelo bem para o bem. E a exceção é quando o espírito possui uma hierarquia mais elevada na escala, que ele já tem um patrimônio de conhecimento e que ele, então, ele escolheu agir de acordo com o dever moral, fazer o bem, ele vai errar. E quando ele erra, logo ele já tem essa noção. Ele fala, opa, pisei na bola. Então, ele já pode se arrepender aqui, só que lá na frente a gente vai ter que lembrar. Por quê? O arrependimento, ele por si só, ele não implica na expiação, na reparação e etc. Nós vamos chegar lá. O arrependimento, ele é uma fase. E ele se apresentará para cada um de uma determinada maneira. Então, aqui ficou claro que existem duas modalidades de se arrepender. No plano espiritual de posse das suas faculdades ampliadas e quando você já tem certa elevação, isso já pode acontecer desde logo. Então, quanto
imagina, o espírito bom não é espírito puro. Né? Ele é um espírito com certa superioridade. Então, ele vai errar? Vai. Ele precisa reencarnar. Ele só reencarna porque ele ainda está passível de erro. Ele ainda está sob o jugo da matéria. A matéria exerce influência sobre ele. Um Jesus, por exemplo, não errou e mostrou por que não errou. Ele não estava sob o jugo da matéria. Nada fez com que ele cometesse os mesmos erros que nós cometemos no dia a dia, com julgamento, que a gente quer linchar fez uma raiva na gente, a gente rasga o evangelho. Jesus não. Jesus teve toda ali uma situação em que ele demonstra que, de fato, ele estava pronto para aquela experiência. Nós estamos? Não estamos. Então, o espírito bom está passível de errar. Qual que é a diferença para o espírito que está abaixo dele, na escala espírita? Esse demora a compreender, se compreende, não dá bola, acha que isso é bobagem. Por quê? Temos essas dificuldades no querer saber, no crer em Deus, e nossa vocação mais para o mal, que é a ignorância, ou seja, nós somos mais ignorantes do que temos conhecimento. Portanto, seriam essas duas fases nessas condições. Não sei se você concorda ou discorda, Laura, mas eu gostaria de deixar esse panorama aqui para não ficar obscuro. O que você acha disso? Ótimo, ótimo, ficou bem claro. Então, nós temos aí duas formas de possíveis, né, possíveis para o arrependimento. Então, se isso ficar claro aí para a galera, né, podemos seguir o bonde, porque a gente para de criar historinhas, né? Lauro, e vamos então para a 991. Por quê? Arrepender é uma fase, então tem consequência. Arrepender é ato do espírito. Poderia dizer um ato moral? Podemos imaginar que é uma fase, né? Dos atos complexos do dever moral, o arrependimento faz parte. Está ali um tijolinho. Então, qual que é a consequência do arrependimento para o espírito no estado errante, ou seja, depois da morte? Então, vamos lá. A gente acabou de dizer, suas percepções estão ampliadas. Então, ele pode ali compreender suas imperfeições e o que motiva o seu sofrimento moral. Então, isso é consequência, compreender a imperfeição. Saber os motivos do sofrimento moral, compreender esses motivos, né? E aí, então, de posse dessa compreensão, ele vai desejar nova encarnação para que ele possa, de fato, se livrar das imperfeições, expiando as faltas. Então, é como se ele estiver inserido num contexto em que ele vai descarregar tudo, ele vai livrar tudo, ele vai expurgar tudo. Vai tirar todos esses dejetos, né, pútridos da alma, e é uma metáfora, Laura. Não, só queria contribuir aqui. Kardec vai dizer que o arrependimento é o quê? O ato livre da escolha. É quando o espírito agora começa a compreender, mesmo que ainda distante, a compreensão dele ainda está distante de uma realidade, mas ele já tem capacidade de escolher. E é claro que a escolha é de acordo com o seu grau evolutivo, o seu entendimento, né? Aí a gente lembra do ensino evangélico, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então o espírito agora, ele tem o ato livre da escolha, porque o livre-arbítrio, ele agora tem consciência, ele escolhe, mas a escolha dele é de acordo com a capacidade dele, porque ele é orientado. Tem espíritos que o cercam e que quer ajudá-lo. Então vai falar, olha, não vai por esse viés aí não, que você vai atolar, vai ser pior. Né? Então, há essa orientação, mas a escolha sempre é dele. Lauro, a questão grave aí é a seguinte, né? Se tudo fosse, de fato, acontecendo como um reloginho, perfeito. A consequência do arrependimento para o espírito no mundo espiritual é compreender suas imperfeições. Todos os espíritos compreendem suas imperfeições? Eis a questão. A resposta é não. Todos os espíritos compreendem os motivos do sofrimento moral? O espírito orgulhoso não compreende. O espírito orgulhoso, ele acha que o motivo está fora dele, e por isso ele sofre mais.
e acha que Deus o castiga porque ele compreende que é um sofrimento eterno. Então, são consequências. Essas consequências não são de conta matemática, 1 mais 1 é 2. Ele também, como consequência do arrepender-se, ele vai desejar nova encarnação. Por quê, Laura? Porque só na encarnação é que se livra da imperfeição. Não se livra da imperfeição no mundo espiritual. A gente expia na matéria. E a questão está aí, expiar as faltas. E é preciso entender o que é expiar as faltas. Mas isso está no outro momento, a gente vai chegar lá. Eu preciso retornar, porque na questão 991, nós somos remetidos para a questão 332. Então, como é que o espírito procede para reencarnar? Porque tem um processo, Laura. Ele solicita nova encarnação. Para quem, hein? Eu vou solicitar para o Laurinho, que é meu coordenador espiritual, né? Não. É por meio de preces. Gente, e tem também um senão relacionado com a prece. A prece, para mim, é de uma maneira, para o Laura é de outra maneira, e para cada indivíduo, encarnado ou desencarnado, funciona de uma determinada maneira. A gente precisa também considerar isso. Vamos falar disso. Veja, uma das coisas que causa para o espírito sofrimento moral é ele ficar relutante em reencarnar. E veja, ele está postergando, ele está colocando mais um tempinho na eternidade dele, porque ele poderia se já arrependeu, se já compreendeu, se sabe do sofrimento moral, se ele deseja nova encarnação, por que ele vai desejar isso? Porque a compreensão, a razão vai dizer, é só na encarnação que eu posso recuperar esse tempo perdido, expiando as minhas faltas e corrigindo, portanto, as minhas imperfeições. Como ele procede para reencarnar? Por preces, bem mineiro agora o por, né? Por preces, então, ele vai pedir para Deus a reencarnação. Então, a nova encarnação. Para sair desse sofrimento. Então, veja bem, quando ele já começa a pedir, ele já está entrando num estado de felicidade. Já é uma situação que ameniza seu sofrimento moral. Porque enquanto ele está relutante, isso vai juntar-se àquele conjunto, né, que nós vamos chamar de sofrimento moral, mas que é relacionado com muita coisa, né? Porque nós somos produtos das sucessivas existências nossas, né? Também, Laura, nós somos remetidos a um retorno para ainda nesse capítulo à questão 975. Por quê? Porque lá naquela questão disse assim, o espírito compreende sua imperfeição, não é? Sabe que lhe causa o sofrimento moral, mas a pergunta que não quer calar é assim, como é que isso acontece? Isso é igual para todo mundo? Bom, então tem um processo. Livre da matéria, o espírito compreende melhor a si mesmo, porque amplia suas percepções. Onde que a gente sabe isso? Questões 237 e seguintes de O Livro dos Espíritos, você encontra em estudo nosso aqui às quintas-feiras. Tem vídeo sobre isso. Sofre ainda mais. Por quê? Porque arrependido, ele só se arrepende porque ele reconhece, ele percebe que é culpado pelo próprio sofrimento. Não é Deus, não é família, não é o clima, não é ninguém, é ele mesmo. Colérico, egoísta, vaidoso, enfim, todas as paixões que nós vamos passar por elas para um aprendizado. Mas tem gente que se estaciona na paixão e, portanto, a transforma num hábito condicionado que, pelo tanto de ação e reação, segundo essas paixões, vai praticando o mal, porque ele não está praticando o bem. E esse mal, ele retorna. Como?
em sofrimento moral, em angústia, em depressão, em questões puramente mentais, nada físico para o espírito desencarnado. Então, como é que ele compreende suas imperfeições, né? E aquilo que está causando para ele sofrimento moral? Então, ele primeiro precisa fazer um inventário de si mesmo. A gente mencionou no princípio aqui o Paulo, né? Depois da morte vem o juízo. Quando ele está em condições, ele passa em revista suas reencarnações passadas, de acordo com o seu conhecimento e até onde é necessário estudar. Por quê, gente? É necessário eu lembrar de quando eu era simples e ignorante e agir automaticamente algumas coisas, no instinto? Não! Eu não era culpado de nada. Agora, eu preciso voltar no período em que eu tenho escolhas. E que eu tinha dois caminhos e escolhi aquele caminho voltado para as paixões que eu possuo, tá? Que estava vinculado. Então, ele vai abranger suas existências anteriores. Ele não vai em nenhum arquivo nacional do plano espiritual para pegar um livrão da vida do Beto, da vida do Lauro, a fazer anotações. Isso pode ser uma estratégia de criação fluídica para que o espírito possa ter acesso, mas talvez nem vai ter acesso de muita coisa, porque a compreensão dele do mundo espiritual está muito pequena, está pequenada. Ele ainda está no plano da criação fluídica. Vê o futuro, então quer dizer, ele aborda as existências anteriores, ele está olhando para o passado. Então ele enxerga esse futuro. Qual que é o futuro? O futuro do espírito é perfeição. Então, Lauren, ele compreende o que falta para atingir essa perfeição. Nossa, então na próxima existência eu já vou... Não, ele vai colocar um tijolinho, porque nem tudo ele vai poder. E quando ele está compreendendo, ele vai saber de fato o que ele pode e o que ele não pode. Ele vê o futuro possível para ele. E aí, para esse possível, compreende o que está faltando para atingir esse próximo passo. No estado errante, o espírito vê a realidade das coisas. Por quê? Não está iludido pela matéria. Gente, é assim para todo mundo? Absolutamente não. Então, por quê? Porque tem um conjunto de questões aqui que são analisadas no todo e não separadamente, para dar a resposta que eu quero. Não, eu preciso analisar o todo e tirar o conteúdo fundo para poder raciocinar bem. Para buscar esse futuro, que, claro, gente, o futuro, o espírito não quer ser infeliz, não, ele quer ser feliz. Então, olha para você ver. Se ele quer felicidade, que tipo de prova que ele vai escolher? Não, tudo que eu fiz eu quero sofrer na vida. Não, gente, ele não vai ser feliz desse jeito, não. Ele não vai. Ele vai escolher provas não para replicar o que ele fez no passado, mas por onde, pelo meio que ele poderá espiar a falta. Então, veja bem, o que ele escolhe? Espiar a falta? Não. Ele escolhe a prova que lhe permita espiar. Porque é na prova que expia. Então tá umbilicalmente ligado? Para mim tá claro e cristalino. Isso aí é a opinião do Lauro, né? Você pode me interromper em qualquer momento aí, Lauro. Na 975, ainda, nós vamos investigar um pouco mais o que causa o sofrimento moral para o espírito depois de morto. Então, veja bem, ele tem ciência do mal que fez, ou daquele mal que ele foi a causa voluntária. Por quê? Porque ele começa a investigar por que ele está sofrendo. Então, ele passa a perceber que o sofrimento dele é em razão de bem que ele podia ter praticado e que ele não fez. E do bem que ele poderia fazer e também não fez. Então, eu não sofro somente pelo o bem que eu não fiz. Eu sofro também por aquele que poderia ter sido feito, eu não fiz, e isso resultou em algo mal. Então, veja bem, nós vamos encontrar nos evangelhos, né? O mal que eu quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço.
E aí, se você for traduzir bem essas palavras do Paulo, né? O mal que eu não quero para mim, eu faço para o Lauro. O bem que eu quero para mim, eu não faço para o Lauro. É isso. Praticamente é isso que nós estamos percebendo aqui. Nós vamos voltar, Laurinho, para as questões 992 e 993. Por quê? Porque aqui agora nós temos consequência para o estado encarnado. Veja que nós falamos do arrependimento para o encarnado e do arrependimento para o desencarnado. Como é que acontece? Pode acontecer? Pode acontecer para o encarnado, desde que ele tenha certa elevação, para poder compreender. Então, ele tem que ter um grau de conhecimento, um grau de elevação. Ele tem que querer o bem. Para o espírito desencarnado, ele vai usar as faculdades ampliadas, mas não quer dizer que ele vai, porque arrependeu, logo vai escolher a prova, vai espiar e vai elevar. Tem uns senões aí que a gente vai ter que chamar atenção para isso. E agora, a gente trabalhou a consequência para o espírito no mundo espiritual quando ele se arrepende. Que consequência que tem? Então, nós mostramos a consequência. A consequência do arrependimento é, segundo a sua elevação, ele compreender a imperfeição, reconhecer essa imperfeição, entender que ele só pode reparar a si mesmo, ou seja, tornar-se mais perfeito em relação a essa imperfeição que ele reconheceu, na escolha das provas que lhe permita espiá-las. Ele vai ter uma experiência para ele aprender. Então, a consequência é ele pedir a nova encarnação, reencarnar para espiar a falta segundo aquela prova que ele percebeu que seria por ela que ele daria mais um passo aí na senda evolutiva. Agora, o espírito está encarnado. Qual a consequência do arrependimento quando ele está encarnado? Aí ele adianta o passo. Aí ele já é um espírito bom e fica melhor ainda. Por quê? Ele percebe que ele pode se adiantar. Só que isso não pode acontecer no leito de morte. Entende? Ai, agora eu vou doar minha fortuna para as criancinhas do orfanato. Tchau para você, irmão. Você podia ter feito isso em vida. Precisa ter tempo para você reparar as faltas que você cometeu. O dinheiro não compra essa reparação. Para os espíritos, não vale as questões materiais. Essa vinculação na matéria não vai te ajudar em nada. O adiantamento é quando o reconhecimento te permite você reparar em vida. E não é nem falar assim, ô Laurinho, pisei no seu pé, desculpa. Não é assim também, não. Por quê? Nós vamos compreender como é que se repara. Vamos chegar lá. Há seres, olha isso, Lauro, há seres inacessíveis ao arrependimento e que só possuem instinto do mal? Não. Todos são passíveis de arrepender-se. E todos vão superar a fieira do mal, que é a ignorância. As vidas sucessivas, ou seja, as sucessivas reencarnações, promove o progresso nosso como espírito. Então, a gente vai amolecer o nosso coração. É por isso que você se torna pai, se torna mãe, irmão, padre, policial, padeiro, enfim, você vai experienciando, que é o que vai lhe permitindo ficar mais acessível, porque vai adquirindo conhecimento, e o conhecimento liberta você dessa prisão da ignorância. Agora, tem um detalhe, somos espíritos e somos indivíduos. Cada um, ao seu modo, tem uma maneira de enxergar essa ou aquela situação. Então, nós temos o que nós vamos chamar de caráter, características. As diferenças no nosso caráter de espírito têm relação com o nosso progresso ou com o nosso não progresso. O que diferencia uma pessoa de melhor caráter, faz o bem pelo bem,
é porque ele aproveitou todas as oportunidades para progredir. Já aquele que está menos elevado nesse sentido, é porque ele deixou de aproveitar as suas existências para fins da elevação. Então, ele se deu ao luxo de fazer outras coisas. Tá tranquilo, gente. Ninguém vai questionar isso. Você usou sua encarnação para viver da sua vaidade, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua prepotência, das suas paixões, experimentou, achou que aquele riso ia permanecer no seu rosto, nem o rosto permaneceu, que você desencarnou, ficou sem rosto. E lá no mundo espiritual isso virou sofrimento, né? Porque as suas percepções se ampliam. E claro, se você tiver endurecido, você vai demorar, porque você está enxergando, mas quer fazer de conta que não vê. Porque é mais fácil colocar a culpa no outro. E isso te causa mais sofrimento. O fato de não querer voltar, de não querer experimentar uma experiência, né, Laura? Uma reencarnação, né? Experimentar uma experiência, não. Experimentar uma reencarnação num nível social mais baixo. Porque isso permite expiar. Não é que você veio para ser humilhado. Não é para isso. Mas é para ter aquela experiência, que é uma prova, verificar como você passa por essa prova e, obviamente, se você passa bem, você está expiando as suas faltas, né? E é isso que vai promover a nossa diferença de caráter. Lauro Rodrigues, quero seus comentários. Não, Beto, eu só quero acrescentar aqui que o Kardec vai dizer que a reparação é o retorno sincero ao bem. Então, não basta arrepender, tanto é que está aqui, mas é necessário agir. Então, eu cometi um ato equivocado, causei um mal a alguém, e reconheço que foi um equívoco, mal, então agora eu vou começar a agir ao contrário daquilo. Seria trocar um vício por uma virtude, um erro por um acerto. A reparação consiste nisso. E quando o espírito já tem esse discernimento, ele não fica preso à culpa. Ele errou aqui, errou, mas ele tem força suficiente, consciência suficiente para, naturalmente, aí, Beto, aí entra, ele faz desinteressadamente. Porque aquilo o perturba tanto que ele quer fazer o melhor. Não é porque ele quer fazer o melhor para poder Deus olhar ele com os olhos assim, olha, meu filho está melhorando. Não, é porque ele sabe que aquele ato foi ruim e que agora ele não vai cometer aquilo mais e começa a agir melhor ainda. É um processo natural. Continuando ainda no arrependimento, a gente também tem que lembrar o seguinte, a gente acabou de falar que cada um no seu quadrado. Então, o arrependimento, ele é imediato? Não, nem sempre ele é imediato. Por quê? Porque existem o grupo de espíritos que estão endurecidos. Porém, essa condição não é perpétua. Eles é que acham que o castigo deles é eterno. Mas por quê? Porque estão endurecidos. A partir do momento que o seu sentimento fica receptivo, ele passa, então, a querer o melhor para ele. E assim há uma solidariedade entre os espíritos, onde ele vai permitir que os outros se aproximem. Porque se ele está endurecido, enquanto ele está endurecido, a vontade dele é respeitada. Ninguém vai impor nada para esse espírito. Quando ele começa a amolecer, tem uma solidariedade. E aí chegam a eles aqueles que podem esclarecê-los, os endurecidos. Então, nós temos os espíritos que já são bons espíritos, que vão chegar a esses, que vão esclarecê-los. Mas eles precisam se arrepender. O arrependimento é o amolecimento do coração. É o outro lado do endurecimento. Então, é arrependimento. Né? Nós estamos falando aqui no plano metafórico, né, gente? Porque não tem nada duro e nem mole no plano espiritual. O que ocorre aos espíritos indiferentes? Porque tem os indiferentes. Você tem endurecido, você tem indiferente. Né? Tanto faz, tanto fez. Eles ficam, Laura, na expectativa. Eles não se ocupam de nada útil. E aí, por isso, sofrem conforme essa situação.
E isso se manifesta pela dor. Se o espírito está encarnado, essas dores são físicas mesmo. Mas, se o espírito está desencarnado, o sofrimento é moral. Então, quando aqui nós estamos vendo a palavra dor, é o conjunto de circunstâncias que serão utilizadas para fins do seu despertar. Então, ele estava endurecido, começou a se arrepender, fez uma prece, quis reencarnar, os espíritos chegaram a ele, esclareceram ele que determinado gênero de reencarnação pode ser útil para ele. Quando ele chega aqui, ele meio que fica indiferente, porque ele era um espírito endurecido. Você acha que a coisa acontece de imediato, dá um salto? Não. Então, aquela exata reencarnação vai, pelos próprios atos do espírito nas circunstâncias, promovendo os sofrimentos ou físicos ou morais, né? Por quê? Porque ele não se ocupa de nada útil, aí a situação aparece, ele sofre, sabe? Aquela coisa da preguiça, da coisa de deixa como é que tá para ver como é que fica, e aí a questão vai sofrer, né? Então tem esse lado aí muito importante que a gente mencionou. Nós estamos aqui para além da metade, né? Quase chegando ao final. 996. Veja bem, arrependimento não é sinal de progresso. Por quê? Porque o arrependimento por si só, ele nada é a mesma coisa, viu, gente? Nada é a mesma coisa. Sabe por quê? Que se eu continuar propenso a atrair o espírito que é vinculado a mim, ou ceder aos arrastamentos segundo as minhas paixões, aos meus defeitos, tá certo? Eu arrependi e o que adiantou? Nada em absoluto. Portanto, arrependimento por si só e nada é a mesma coisa. Não é sinal de progresso nenhum. Nenhum. O espírito pode ceder ao arrastamento. E veja, arrastamento de espíritos simpáticos, que ninguém quer ir para o abismo sozinho, não. Quer ir junto, abraçado. E veja, eu falei lá no princípio sobre a prece. Ah, mas ele arrependeu, ele fez prece. Ah, é? Prece só faz efeito para os que se arrependem. Mas pera lá, ele se arrependeu, fez prece. Só que o arrependimento, ela não é resultado de um esclarecimento científico que alguém veio trazer. Não. Arrependimento, ele está junto com elevação moral. Por isso eu vou ter bons espíritos, que a ciência desse bom espírito ainda não está elevada, mas ele é bom espírito, porque o que vai moldar essa envergadura espiritual é ele ser benevolente, é ele fazer o bem pelo bem desinteressadamente. Agora, se ele conjuga isso com o esclarecimento científico, ótimo. Então, arrependimento decorre de elevação moral. Então, o espírito no plano espiritual ou na terra só vai arrepender, esse arrependimento lhe será útil se ele deu um passinho. Se ele está fazendo esforço para não cometer os erros. Então, ele está se elevando. Ele pode até errar, mas não vai ser por dolo, porque ele quis, por vontade. E aí nós somos remetidos para uma questão 664. O espírito precisa, antes de tudo, antes de arrepender, ele tem que ter algo antes. Então, veja bem, eu ouço muito, Laura, os aspectos são assim, arrependimento, expiação, reparação. Lê do engano. Eu consigo ver de modo diferente. Eu agrego um valor aqui nesse conhecimento. Porque primeiro, eu preciso querer melhorar. Eu preciso ter um desejo de melhorar. Eu preciso ter boa vontade para isso. E quando eu estou querendo melhorar, porque eu estou sofrendo muito, está doendo muito, e aí eu tenho uma boa vontade, vai chegar aquela Pleiade que vai me esclarecer. E eu, estando esclarecido, aí eu começo, mas eu fiz mesmo. E causa, é isso. Então aí eu estou me arrependendo. Por quê? Porque toca no meu coração em algum momento que, de fato, eu percebo, nossa, é mesmo, eu fiz esse mal. Eu cometi esse mal. Eu deixei de fazer um bem.
esse bem que eu deixei de fazer matou muita gente. Eu poderia simplesmente ir lá assinar uma ordem de serviço para comprar vacina para o Brasil inteiro, mas aí eu não assinei, e aí eu fiquei contra ali, eu não queria que ninguém morresse, mas eu também não fiz nada. Esse mal praticado vai redundar em sofrimento moral. Sofrimento moral. Não é que eu vou sofrer 600 mil mortes, de maneira que eu vou experimentar cada morte que de fato ocasionou pelo bem que eu deixei de fazer. Então, veja bem, o espírito, antes de tudo, ele precisa ter o desejo de melhorar. E aí, ele, com boa vontade, ele permite que se aproxime deles os espíritos agora bons, que não lhe são simpáticos. Porque os simpáticos a ele é o que está ali na sua hierarquia espiritual. Então, ele tem esse desejo de melhora, ele possui boa vontade, e aí ele, então, faz prece. A prece excita esse desejo e o sofredor, então, atrai para perto dele os espíritos esclarecedores. Então, veja bem que o arrependimento não é o primeiro ponto e a prece não é o segundo ponto. Porque lá atrás a gente leu que ele se arrepende, esse arrependimento lhe permite compreender, verificar que ele está sofrendo, e aí ele faz uma prece para reencarnar. Porém, a prece, ela antecede o arrependimento. Também. Ele só se arrepende se ele estiver buscando elevar-se, tendo boa vontade para isso, com desejo firme de se melhorar. E aí, então, ele começa a fazer orações. Tem uma obra mediúnica que o espírito conta que ele está numa situação X, que aí, então, ele faz uma prece. A hora que ele faz uma prece, aparece do lado dele um espírito totalmente contrário a todos os outros que ele havia se relacionado por certo tempo, e esse espírito está do lado dele e fala, não, sempre estive aqui, eu estava do seu lado o tempo todo. É você que não permitia a minha chegada. Porque os espíritos, eles vão atender o seu livre-arbítrio, sua livre escolha, sua vontade. Ninguém vem esclarecer você sem que você queira. Para esse esclarecimento que você vai receber, a boa vontade está aí. A questão da elevação moral está aí. Porque, então agora eu faço prece, vira mágica, e eu então agora estou compreendido, bonito, já vejo tudo das minhas encarnações passadas, já sei que agora eu vou escolher encarnação XYZ, no gênero A, B, C ou D. Não, negativo. A boa vontade está que ele precisa estudar, que vai dar tédio, porque ele tem que estudar a si mesmo, estudar as leis do mundo espiritual, estudar a ciência dos espíritos, procurar se esclarecer por eles e refletir sobre isso. Mas ele também sofre. Mas esse sofrimento, ele é moral. Então, eu para me esclarecer, eu preciso sofrer? Não, é porque, de fato, quando você compreende que fez o mal, você, a partir disso, sofre. É natural. É natural. Eu sofro pela dor do outro. É natural. E quando é que você vai parar de sofrer? Nova prova, onde você expia a imperfeição e você atinge, naquele ponto, a felicidade necessária. Então, Laurim, agora a gente vai falar de expiação. Então, eu queria passar para vocês para saber se você tem algum comentário aí. Não, Beto, tranquilo. Só quero aqui, frisar assim, né, que então o arrependimento é o espírito que já começa a ter consciência disso. Eu quero fazer uma analogia boba, porque assim, a vontade, desejo, vontade, isso já foi trabalhado aqui no canal. Eu tenho o desejo de parar de fumar, por exemplo, mas eu não tenho vontade. Então o espírito precisa disso, ele quer se melhorar e tem boa vontade. Esse já é uma base bem construída para que ele consiga modificar a situação que ele se colocou. Fora disso, pessoal, os espíritos vão encarnando. Aí, Beto, volta lá nos espíritos endurecidos,
Porque os espíritos endurecidos, esses que ainda não reconhecem, não se arrependem, vivem ali na futilidade, na inutilidade, esses vão encarnando. Eles vão encarnando, eles precisam despertar neles, e o sofrimento que eles vão causando, despertar neles o arrependimento. Eles começarem a tomar consciência do que lhe faz sofrer. Né? Aí sim ele está pronto. Mas enquanto isso não ocorre, ele vai encarnando. Né? Como é que está lá na questão 132, na 262? Deus não apressa a expiação. Ele deixa o espírito encarnando. Vai encarnando, filho. Vai reencarnando aí. Uma hora você vai cansar de sofrer. E você vai identificar qual que é a causa. Beto, passo para você. Não pode perder de vista que, pelo que a gente está entendendo, há espíritos que demoram para ter o desejo da reencarnação, porque ele também precisa usar o seu livre-arbítrio. O espírito, ele vai reencarnando, né, nessa medida aí, quando ele está refratário à questão da escolha, e ele necessita para o seu progresso, de uma determinada maneira que vai despertar nele o progresso. Mas o espírito que se endurece aí, Laura, pode ficar um bom tempo aí no plano espiritual, né, Laura? Então passo para você. Não, e na questão do espírito que ele está fazendo corpo mole para reencarnar, ele se arrependeu, mas ele está refratário para reencarnar. Roberto, imagina só, você no mundo espiritual, sabendo que você precisa passar por uma determinada prova para te ajudar a elevar-se, mas que você não tem forças ainda suficientes. Ô, Roberto, vai falar que você não vai ficar na zona de conforto, falar, gente, deixa eu quieto aqui, vai. Eu não quero ir lá naquele mundinho difícil, não. Deixa eu por aqui mesmo. E isso ocorre muito, viu, Beto? O espírito tem medo. Ele tem ansiedade. Penso eu que o momento em que vai chegando ali, se aproximando o momento da reencarnação, ele já começa a gerar uma ansiedade, uma insegurança. E agora imagina um espírito ainda frágil, no sentido de desenvolvimento da inteligência, o conhecimento de si mesmo. Cara, deve ser complicado. Sem dúvida, Laurinha. Então vamos aqui prosseguir expiação e arrependimento. Falamos tudo o que precisaria se saber sobre arrependimento. Então a gente está claro, segundo o ensino dos espíritos, segundo o espiritismo, que arrependimento não acontece de uma hora para outra do nada. É preciso ter ocasião, é preciso ter ações prévias, anteriores do próprio espírito. Então, o espírito endurecido, ele não está em boas condições para que o arrependimento se aproxime dele, né? Para ele sentir esse arrependimento. No entanto, mesmo que o espírito comece a sair desse endurecimento e, de fato, se arrependa, é porque ele está reconhecendo atos, sente culpa e, portanto, então ele se arrepende. Antes dele se arrepender, ele está em tédio tão grande, aqui me permita especular, ele está num tédio tão grande que aí então ele se socorre no Criador através de prece. E isso faz com que ele, e não ninguém, nenhum outro, não é externo, permita a aproximação dos bons espíritos. A partir daí o processo vai ter um start. Haverá o despertar, o desejo, ele pode avançar, ele pode voltar. Não é uma coisa, 1 mais 1 é 2. É isso que está claro. Tem uma situação para os encarnados e uma situação para os desencarnados. Tem uma consequência para o encarnado e uma consequência para os desencarnados. Então, é preciso observar essa questão do arrependimento para, quando a gente chegar no mundo espiritual, que a gente, então, estiver diante dessas situações, quem sabe esse conhecimento possa nos ajudar. E agora, então, quero convidá-los para a gente, então, algo dizer sobre expiação. Na questão 998, nós vamos ter ali, então, quando é que a expiação se realiza? Em vida ou depois da morte? Mesma coisa. Por quê? O arrependimento acontece, em regra, no mundo espiritual, mas pode acontecer encarnado.
Agora nós estamos no plano da expiação. A expiação vem depois que a criatura se arrependeu. Então, processo para expiar. Ela se realiza quando? Em vida ou depois da morte? É regra. Tanto na existência corpórea, quanto na vida espiritual. Ok? Então, expiação lá e cá. Essa é a regra, isso está na resposta. A gente vai parar por aí. 998. A expiação se realiza na existência corporal como? Como? Por que é expiar, gente? Expiar nada mais que é sentir o efeito da minha própria imperfeição moral. Qual é o efeito disso? Vamos lá, com calma. A expiação na existência corporal, ela se realiza por um meio muito interessante, Laurinho. Pela prova que o espírito se submete. O espírito é que escolhe as provas? Sim, questão 132, 166, 167, 262, né? A expiação se realiza na existência corporal por meio das provas a que o espírito é submetido. Então, Deus não apressa a expiação, mas ele pode te permitir reencarnar de uma certa maneira que nessa prova, você, além de expiar, já te prepare para novas situações futuras. Porque você estava muito refratário, com muito medo. E aí tem a misericórdia divina. Ninguém vai apressar nada para você. Você vai levar o tempo que precisar para chegar a espírito puro. Então, a 998 vai dizer que essa é a expiação no mundo corpóreo. Uma prova, o espírito é submetido a essa prova, as circunstâncias em que essa prova vai sucedendo à medida que o espírito vai, né, desde que nasce até morrer, tudo ali que acontece em torno, expiação. Então é uma prova, ao mesmo tempo, uma expiação. Na vida espiritual, por meio do sofrimento moral. Então, a expiação decorre do quê? Da imperfeição moral do espírito. Se realiza na Terra através de experiências. As provas que nós nos submetemos permitem a gente expiar, ou seja, expurgar a imperfeição. Porque eu experimento uma situação, obtenho um aprendizado, e esse aprendizado é meu, ninguém tira mais. Então eu expiei um ponto, um tantinho que quer que seja, mas não existe existência nenhuma que seja infrutífera. Lá no mundo espiritual, a expiação, ela ocorre pelos sofrimentos morais que são decorrentes do quê? Do estado de inferioridade a que o espírito está submetido por um tempo, não por todo o tempo, que ele não vai ficar perpetuamente na inferioridade, que a gente também já compartilhou isso aqui hoje. Ok? Então vamos mais. Aí nós vamos conciliar, porque arrependimento e expiação anda junto. São fases de um mesmo processo para chegar a um determinado objetivo. Ele pergunta então, o arrependimento evita a expiação? Ou seja, só arrepender tá bom? De jeito nenhum, Kardec, não. Quem errou é que arrepende, só o que errou é que vai arrepender. Você acha que quem fez o bem se arrepende? Não, não. E quem fez o bem precisa expiar o quê? Exatamente nada. Jesus sofreu igual bengala de cego. Ele estava expiando alguma coisa? Zero chance para quem entendeu assim. Reprovado. Nota 0. É necessário novas provas para expiar erros. Jesus não passou por prova nenhuma. Jesus não estava aqui expiando erro algum. Ele estava aqui em missão. Tudo aquilo que ele passou ali é apenas para que nós tenhamos exemplo para meditar, para pensar, para raciocinar. Só que só um espírito daquela envergadura poderia enfrentar o que ele enfrentou agindo de conformidade como ele agiu. Porque todos nós aqui, teríamos conjurado Deus, a doutrina,
e fazer o bem e o escambau, que perdoar coisa nenhuma, o negócio aqui é sexo, drogas e rock and roll, né? É isso. Então, não, o arrependimento não evita expiação. Por quê? Porque quem erra é que se arrepende. E para expiar, precisa de novas provas. O pensamento persistente no mal é uma causa de um sofrimento moral. Então, por que o espírito está sofrendo moralmente no plano espiritual? Porque ele continua com o pensamento persistente no mal. O mal, como a gente já sabe, é ignorância. Então, ele vinculado na culpa dos outros. A rainha de Oude, que nós tivemos aqui encontros, né, que o Lauro estudou com o Mateus aqui no canal, na Revista Espírita, é um pensamento persistente no mal. Então, por exemplo, tratar o inferior como se ele fosse objeto, coisa, escravo, que ele tem que falar que eu sou bonito, que eu sou inteligente, me servir, trabalhar para mim, e continua obstinado, achando que no mundo espiritual isso tem que acontecer, é um pensamento persistente no mal que causa sofrimento. Então sofre, não sabe por que sofre. É quando começar a fazer o exame, mas que diacho, por que eu estou sofrendo isso? Por que essas visões, essas lembranças, que diacho? Aí ele começa a raciocinar. Aí começa a dar uma oportunidade. Será que fez uma prece? Se fez numa prece, o desejo pode surgir. Se o desejo surgir, aí abre-se o caminho para o esclarecimento. Se o esclarecimento ocorre, aí reconhece-se a falta, aí, portanto, se arrepende, aí, portanto, ora novamente, aí está reconhecido, pede nova existência para poder, nessas provas, expiar as faltas. E aí, como é que se resgata uma falta? Reparando-a, gente. Uai, reparando-a. Ih, Laurinho, só que tem gente que vai falar assim, não entendi não, ué. Como é que repara? Então, temos aqui a bula, a receita. Reparar uma falta passa por os seguintes estágios. Primeiro, reconhece-se a falta. Depois, um arrependimento eficaz, sincero, não aquele malogrado, aquele que você depois segue a turba, né? Volta a falar que a Terra é plana, né? Vai negar a ciência, vai querer cortar a cabeça do Galileu Galilei, vai querer cortar a cabeça do Giordano Bruno, não é verdade? O mal, ele é reparado pelo bem, Lauro. Uai, como assim? Então o mal é reparado pelo bem? Ué, mas o Pedro não falou que um ato de amor cobre uma multidão de pecados? Será que era isso que ele estava falando? Então eu não preciso sofrer morte matada, né? Eu posso ter uma morte morrida, mas não precisa ser a morte matada porque eu matei. O mal é reparado pelo bem. Então a criatura, ela vem para numa existência praticar o bem sinceramente. E os espíritos deixam muito claro isso, Lauro. Caridade material e privações voluntárias, elas não reparam faltas. Gente, presta atenção nisso. Eu não vou aqui amassar o barro, é amassar o barro, viu, gente? Uma expressão bem mineira, amassar o barro, com U no final, em matéria de caridade material e privação voluntária. Não, isso aí não é, gente, reparar a falta. Isso é um ato até meritório. Não tem problema. Agora, fazer o bem para o outro, esse sim é uma reparação expiatória ou expiação reparatória. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O cara fez uma caridade material ou se privou de alguma coisa. E por que isso não é reparatório, uma expiação reparatória? Porque aqui é preciso lembrar que está inserido o interesse pessoal, 895. Uma caridade material, ela só faz efeito quando ela é praticada pelo desinteresse total. E qualquer privação voluntária, ela é só reparatória quando ela é praticada pelo desinteresse em benefício do outro. Então é isso que precisa ficar entendido.
Então, caridade material, privação voluntária, elas por si só não reparam faltas. Elas só vão reparar faltas se foram atos no bem, ou seja, ato do dever moral, conduta moral, fazendo o bem, pelo bem, para o bem do outro. Aí sim, expiação reparatória. Você só tinha um prato de comida e você dividiu com o outro que estava com fome. Então, é uma expiação reparatória, porque você não tem ciência se virar outro prato. Mas se você divide o prato consigo mesmo e guarda para depois e deixa o outro morrer de fome, fala, mas eu tinha só uma boia, então eu tinha que escolher, ou morre ele ou morre eu, então eu vou usar a boia agora que o navio está afundando. Como o espírito é eterno, você joga a boia para o outro, não é suicídio, você pensou no outro. Então tem que entender isso com muita clareza. Não há liberdade absoluta. Não há liberdade absoluta. E é interessante, né, Laura? Porque a reparação expiatória só acontece na situação, né, reencarnatória, vivendo em sociedade. Por quê? Lá no mundo espiritual é sofrimento moral, mas você sofre sozinho, é individual. E aqui na Terra, você vive em sociedade. Você tem liberdade absoluta para agir? De jeito nenhum. Então, seus atos têm que sempre ser voltados para o próximo, porque onde houver mais de um indivíduo, tem direitos que você é obrigado a respeitar. Então, pessoal, hoje, no planeta Terra, especialmente no Brasil, especialmente por um grupo aí que defende liberdade irrestrita de tudo, estão errados. Porque onde houver mais de um indivíduo, haverá direitos a respeitar, conforme os espíritos ensinam na questão 826. E para encerrar, aqui, Lauren, privações em vida, em benefício dos outros, sim, é uma privação, é uma expiação reparatória. Então, essas questões ser lidas juntas. Conjunto, você vai ler a 1000, mas tem que ler a 1001, para entender o conjunto. Porque senão você para só numa questão e vai entender que então você ficar, então não vou fazer nada, não. Privação em vida, em benefício do próximo, sim, é uma expiação reparatória. Mas se é em benefício seu, você está fazendo porque tem um desejo, né, pessoal, 895, então esquece, não vai ser uma expiação reparatória. O arrependimento abre caminhos para o progresso do espírito, porque houve reconhecimento da falta. Mas isso não é suficiente. É preciso reparar. E reparação é agir no bem para o bem de todos. A conduta moral cobre uma multidão de pecados, parafraseando aqui o Pedro. Então, retorno sincero ao bem, como diriam Lauro Rodrigues e outros por aí. Passo para você, Laura. E o que é interessante, né, Beto? Quando a gente fala em reparação, então o espírito, ele escolhe uma prova para ele reparar. Gente, não, e reparar não é tipo retorno sincero ao bem. O que é isso? O espírito pode encarnar várias e várias vezes que aquele ato equivocado ele não comete mais. Então agora ele tem tamanha consciência que aquele ato que lá atrás um dia o fez sofrer, ele não repete mais. Esse é o retorno sincero ao bem. No início, o espírito escolhe provas, ele pode sucumbir, aí numa outra encarnação ele cai de novo naquele mesmo erro, aquilo gera um sofrimento, e de repetição em repetição ele vai tomando consciência, vai aprendendo, vai escolhendo, e depois chega um determinado momento em que isso não é mais repetido. Ou seja, passa a ser um hábito condicionado. Ele age no bem, pelo bem, e para o bem de todos. É a regra áurea. Beto, passo para você. E nesse caso, Laurinho, para a gente então encerrar, deixar muito claro para todos e todas que reparar não é, em hipótese nenhuma, sofrer a mesma coisa. Então estou reparando. Então agora aconteceu um aborto, então eu tenho que vir cuidar daquele filho que é só assim que eu reparo. Não, gente. Às vezes a pessoa vai trabalhar como médico, não nessa área, numa clínica lá no Amazonas, no Xingu, sei lá na onde, e lá ele vai atender uma comunidade, vai agir no bem, vai ser aquela pessoa bacana que instrui, que faz e acontece.
Isso em todas as áreas da vida comum humana, em qualquer área. Reparar e retornar sinceramente ao bem, agir no bem, pelo bem, para o bem de todos, porque onde há mais de um indivíduo, tem direitos a respeitar. Então, como é que eu me conduzo, me movendo em direção ao próximo, reconhecendo nele um indivíduo, um semelhante, né? Que, assim como eu, ele também tem direitos. Assim como eu, ele também está progredindo. Assim como eu, ele está na Terra para poder evoluir e chegar no mesmo alvo que eu pretendo. Mesmo que, às vezes, eu não tenha consciência total desses objetivos, mas pelo menos uma consciência inata, né? Um subconsciente que me dá a intuição dos meus verdadeiros objetivos reencarnatórios. Eu gostei muito de estudar esse tema, que foi uma sugestão do Lauro, mais uma sugestão do Lauro. Espero ter contribuído de alguma forma. Encontro vocês num próximo vídeo, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade e ao Lauro pela companhia profícua de sempre, passando a você a palavra para fazer o encerramento aí para nós, Lauro. Obrigado, Beto. Foi um ótimo estudo. Tenho certeza que quem estiver assistindo e prestando bastante atenção, buscando nas obras as fontes que aí estão, estudando, debatendo, vai compreender com muito mais profundidade essa proposta que o Espiritismo nos ensina, né? Que o arrependimento ele é o início para a felicidade do espírito, mas é um processo longo, claro, de acordo com a vontade de cada um. Uns vão conseguir chegar mais depressa, outros podem demorar um tempo maior. O esforço é individual. E quero agradecer então aqui ao TV Revelar, Alberto, a você que está nos assistindo agora, me despedindo. Abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.